Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, conforme nós combinamos, né, na semana passada, hoje nós estamos concluindo aí a nossa primeira etapa, né, de revisão. Eu dividi a revisão em duas etapas, e hoje nós vamos concluir essa primeira etapa com a entrega e correção das questões, preparando aí já para a nossa avaliação. E vou deixar para vocês hoje também, no vídeo 2, a segunda parte da revisão. Todas elas, né, ambas as partes, valendo 4 pontos cada aí, no total de 8 pontos a nossa revisão. Bom, vamos lá então para a correção da primeira questão aí. A primeira questão, ela fala a respeito ela trata, né, sobre os azimuts. E o que é o azimute? Só para a gente ter uma noção aqui, bem rápida e relembrar, né? Vamos supor que eu tenho um determinado local, vamos representar aqui uma rua, uma avenida, e aqui uma determinada área a ser feito um levantamento topográfico dessa área. Então, ao chegar numa área como essa, vamos supor que eu coloco o equipamento num ponto como esse, aí instalo aqui, e com o GPS, ou uma bússola, eu vou pegar aqui o azimute. Vamos supor que esse azimute seja o valor aqui obtido no ponto A, né, que eu deixei para vocês aí. Para que serve essa informação? Essa informação é para nos mostrar a quantos graus esse projeto, esse ponto aqui do projeto está do norte. Vamos supor que o norte, no caso ali 240 graus, no sentido horário, vamos supor que o projeto estando nessa linha aqui, essa linha aqui do projeto, vamos supor que ela esteja aqui a 240 graus. Então, no sentido horário, se nós girarmos aqui, deixa eu pegar uma outra canetinha de outra cor aqui. Se nós girarmos aqui, 90, com mais 90, 180, 180 com mais 90, aí mais 90 vai passar, né? Vai dar 200, mais 200 graus aí, mais 240. Então, vamos voltar aqui mais um pedacinho aqui. Então, vamos supor que aqui, mais ou menos aqui assim esteja essa linha norte, né? Então, a linha norte, no sentido horário, está passando aqui, o alinhamento norte. Então, 240 graus do projeto, ok? Então, veja bem, o azimute ele serve para indicar a quantos graus o projeto está do norte verdadeiro, beleza? Então, essa é a primeira informação aí. Então, vamos para a correção agora dessa questão. Vocês vão perceber, pessoal, que o meu celular ele está recebendo mensagem constantemente, mas é porque nesse horário que eu estou gravando as aulas, eu estou atendendo as escolas da rede estadual, coincidiu os horários, né? E então ele tem que ficar ligado com a mensagem chegando, porque eu já interrompi esse vídeo umas 3 vezes para poder retornar a eles. Então tem que ser assim, eu peço desculpas aí, de vez em quando vai ter esse barulhinho aí do celular, mas é para que eu possa acompanhar aqui, ok? Vamos lá então. Nós temos o azimute do ponto A, primeiro ponto já temos, então vamos calcular o azimute de B para C. Então, azimute de B para C é igual o azimute anterior, que é o AB, mais 180 graus, menos o ângulo interno de B. Azimute de BC é igual. O azimute, então, é 240, o anterior, né? Graus, 20 minutos, 40 segundos. Mais 180 graus. Menos este ângulo aqui, que é o ângulo interno de B, 70, 15, 56 graus, minutos e segundos. Então, nessa questão aí, nesse cálculo, deixa eu ver se é nesse mesmo. Não, nesse está ok. Então, colocando na calculadora, nós vamos ter o resultado aqui, 350 graus, 4 minutos e 44 segundos. Então, esse aí foi o azimute
de B para C, ok? Vamos agora para o próximo, azimuth de C para D é igual ao azimuth de BC mais 180 graus, menos o ângulo interno, que agora é do ponto C, né? Ângulo interno de C. Então, o azimuth de CD é igual 350 graus, 4 minutos e 44 segundos, mais 180 graus, menos o ângulo interno de C, que é o 130, 14, 10. 130, 14, 10. Então, azimuth de C para D. Aí, neste caso aqui, ó, quando eu somar 350 com 180, vai passar de 360 graus, que é o total, né, de graus aí ao longo do globo terrestre. Então, quando passa, ao fazer essa conta aqui, vai dar mais de 360. Então, a gente diminui, a gente subtrai de 360. Então, neste caso aqui, ó, só conferir aqui, nós vamos ter um resultado aqui de 399 graus. 399 graus menos 360, então nós vamos ter o resultado aqui, ó, 39 graus, 50 minutos, 34 segundos. Tá, esse é o azimuth, então, de C para D. Aí, lembrando aqui que você vai achar, então, mais de 360, aí você diminui de 360 o resultado para encontrar esse aqui. Ok, pessoal? Vamos lá, então. Bora para o próximo ponto. O último ponto agora, azimuth de DA é igual ao azimuth anterior, que é o de C para D, mais 180 graus, menos o ângulo interno deste ponto, que é o D, né? O ponto que nós estamos aqui é o D. Então, azimuth de D para A é igual aí 39 graus, 50 minutos e 34 segundos, mais 180 graus, menos o ângulo interno de D, que é 50 graus. Então, o azimuth de D para A é igual 169 graus, 50, 34. 50, 34. Então, os 3 pontos aí, o azimuth calculado. Beleza, pessoal? Então, fechamos aí o cálculo, né? Os 3 valores aí do azimuth calculado. Agora, eu pedi a vocês para poder fazer a representação do desenho. Então, eu vou fazer aqui, ele não vai ficar 100%, porque escrever na tela é um pouco ruim, porque a mão treme, né? Por isso que a letra já não é boa, mas aí a mão treme e fica mais torto ainda. Mas vamos lá. Então, escolhendo aqui um ponto de partida, vamos supor aqui, ó, ponto A, né? Ponto A, vamos traçar aqui uma linha em direção ao ponto B. Vamos ver se vai dar certo assim. Isso, ponto B aqui. Aí do ponto B, entre A e B não tem um ângulo, porque está reto, né? Então, do ponto B, nós temos um ângulo de 70 graus. Então, 70 graus, vamos fazer uma coisa aqui. Olha só. 70 graus. Se eu fizer aquela cruzinha assim, ó, neste ponto aqui, então nós vamos ter, olha, aqui, se eu fechar esse pedaço aqui, eu tenho 90, então não é tudo isso, né? Não é 90 graus. A metade é 45, então um pouquinho antes. Aqui, mais ou menos aqui, né? Então a gente sai desse jeito, mais ou menos assim, 70 graus.
vamos lembrar que aliás, pera aí, pessoal, tá, fiz coisa errada aqui, só um minuto aí. Eu tenho que considerar o ângulo interno. Pera aí, eu tenho que considerar o ângulo interno e não o ângulo externo ali. Fiz besteira aqui, é só apagar a linha aqui. Raciocinei certo, mas risquei errado, né? Veja bem. Vamos pegar aqui. Olha só. Então, ó, fazendo essa cruzinha aqui. Então, nós temos aqui, ó, partindo dessa linha aqui, nós temos 90 graus. Esse pedacinho aqui 90 graus, então não é ele todo. Então vai ser só uma parte dele. É onde nós vamos sair. Eu fiz isso do outro lado, né? Então nós vamos sair aqui assim mais ou menos, né? Desse jeito. Vamos colocar o ponto C aqui. Ponto C. Aí no ponto C, o ângulo interno de C é 130 graus. Então, ó, de novo, fazendo essa cruzinha aqui. Se eu pegar agora e virar para cá, ó, se eu fizer isso aqui, eu tenho 90. Se eu fizer isso aqui, ó, só aqui, essa parte aqui, eu tenho 90 graus. Então, eu vou ter que abrir um pouquinho para lá, porque são mais de 100 graus, né? Ó. Fazer mais ou menos aqui assim, né? 90. Então, vai sair um pouquinho para lá, né? Um pouquinho para cá, assim, ó. 90. Mais ou menos assim. Não, tá errado ainda. Espera aí. Se eu sair aqui, ó, eu vou ter 90 graus, né? Então, se eu sair aqui, eu tenho esse ângulo interno aqui de 90 graus. Então, não é assim, não é 90 graus. Então, tem que ser mais. Se eu sair na metade aqui, 90 mais 40, eu vou ter 130 e poucos graus. Então, eu vou sair mais ou menos aqui, ó, na metade. Deixa eu voltar aqui. Só corrigindo aqui. Só corrigindo aqui. Aí, agora, então se eu sair aqui 90, então eu vou sair um pouco mais aqui assim, ó. Mais aberto um pouco aqui. Ainda tá muito ainda. Nossa, mas aqui na tela, pessoal, é um desafio, tá? Às vezes, né, ao longo de alguns anos, quem sabe, né, a prática melhora. Vamos ver. Eu vou fazer aqui assim, mais ou menos aqui. Você precisa saber o seguinte, que aqui, ó, a gente tem que ter 130 graus, né? A parte interna aqui. Ainda tá fechado ainda, não tem 130 graus aqui não. Tá muito fechado. É porque o erro que eu cometi aqui, ó, é essa cruzinha aqui que eu fiz ela. Eu não fiz ela com 90 graus aqui não. Por isso que tá dando errado aqui, que eu tô fazendo, ó. A correção dela, na verdade, ela tem que ficar assim, ela tem que ficar mais tombada aqui, ó. Ela tem que ficar mais tombada. Agora sim, mais ou menos aí deu 90 graus ali, né? Então, vamos sair um pouco para cá, né? Assim, ó. Um pouco para cá, mais ou menos isso. Bom, então, e o último aqui, ó, 50 graus. 50 graus, né? Se eu fosse sair, vamos puxar mais para cá aqui. Se fosse para mim sair aqui, ó, vou colocar de novo aqui. Se fosse para sair nesse alinhamento aqui, seria 90. Então, vou sair antes dele aqui, um pouco mais fechado, para poder... mais ou menos isso, né?
Mas aqui você precisa lembrar o seguinte, ficou fora de proporção aqui, não está correta essa proporção, mas o ideal aqui é você saber o seguinte, a gente tem então, aqui ó, nessa parte aqui, 70 graus, que é o B, né, aproximadamente 70 graus. O C a gente tem que ter 130 graus aqui. Esse ali deveria ser um pouco mais aberto, acho que está fechado ainda aqui. Esse aqui, para cá, nós teríamos que ter 50 graus. Ok? Então seria isso. Essa seria aí a forma correta aí, tá? Representar este ângulo em esses valores, né, em cada ponto desse. O meu ficou mais quadrado do que tudo. Então não tá 100% correto não. Mas acho que o que vale aqui, o principal é a ideia, tá, pessoal? 130 graus, 50 graus e 70 graus. Ok? Então é isso aí. Concluímos então essa primeira questão. Vamos para 2. Sobre os conceitos básicos de nivelamento, responda: qual a necessidade da aplicação do nivelamento topográfico na obra de edificações? Bom, qual que é a necessidade, pessoal? Aponte 3 motivos fundamentais dentro de uma visão técnica, né? Falando aí dessa necessidade. Ó, para começar, o planejamento. O planejamento da obra sem o levantamento topográfico fica difícil. Por quê? Porque nesse planejamento aqui, ó, nós vamos incluir uma série de fatores aqui. Por exemplo, olha, o custo da obra, a questão do corte e do aterro. Então, assim, a quantidade de informação que a gente consegue extrair através de um levantamento topográfico é muito grande. Então, ó, custo da obra, porque através do corte e aterro eu consigo fazer o planejamento dessa obra. Quanto vai gastar de horas de máquina, hora homem, quantidade de material, dependendo do tipo de base que vai ser utilizado. Ah, Wesley, mas o que o nivelamento tem a ver com o tipo de base? Tem tudo a ver, porque se for um lote, um terreno, uma área desnivelada, então a técnica construtiva ela tem que ser adaptada, muitas das vezes, às condições do local. Porque às vezes tem condições que se for para você mudar aquelas condições, fica muito caro o projeto. Então é preferível escolher um tipo de técnica construtiva, principalmente em relação à base, que seja adequada àquelas condições do terreno que você não consegue modificar ou que não seja viável modificar. Tá? Então, assim, a topografia, principalmente a parte de nivelamento, ela está relacionada diretamente aí ao planejamento da obra, também, né, a execução da obra, porque lá na execução da obra, nós vamos ter a parte de locação do projeto, nós vamos ter a parte das marcações, né? Marcações, enfim, tem uma série de fatores que podem ser considerados aí durante o início, durante o desenvolvimento dessa obra e até mesmo na finalização dela, se for o caso para conferência. Ok, pessoal? Então é isso aí. Bom, vamos lá então para a nossa letra B. Quais os instrumentos são utilizados para efetuar o nivelamento? Então, o nível topográfico, o teodolito pode ser usado também, a estação total também pode ser utilizada. E esses equipamentos vão depender de um instrumento, que no caso é a mira ou régua graduada, ok? São os principais instrumentos aí utilizados. Ah, a trena também, né? A trena ajuda aí para identificar a altura do aparelho, a altura do instrumento, o que precisar aí de conferência de medida. A trena é um instrumento que tem que estar junto o tempo todo, ok?
Bom, vamos então para a nossa questão de número 3. O que significa o RN no processo de nivelamento? Bom, o RN é a referência de nível. Então, referência de nível. Lembra que eu falei para vocês? O RN é o ponto de partida. Ele é a referência para iniciar, né, o nivelamento. Eu fiz a comparação durante as aulas aí, durante a explicação. Eu dei o exemplo a respeito do piso. Quando o pedreiro vai fazer o nivelamento do piso, ele sempre tem um ponto de partida, que ele usa lá a mangueira de nível, para nivelar um teto, para nivelar um piso, para nivelar uma parede, o que for preciso, tem que ter um ponto de partida. Então esse é o nosso RN, referência de nível. Tá? Vamos lá, questão número 4. Durante as primeiras aulas de nivelamento, falamos sobre a altura do instrumento. O que é e como ela é utilizada no cálculo. Explique. Aí pedir para recorrer às aulas aí, se fosse o caso, né? Bom, o que é a altura do instrumento? Vamos analisar uma situação aqui, olha. Vamos partir do princípio que a gente tem uma reta em determinado ponto. Aí aqui assim foi montado o aparelho. Nesse ponto inicial aqui está o nosso RN, né? Onde foi feita a ré aqui, a régua para ser feita a leitura. Aqui foi feita a leitura aqui. Aí nesse outro ponto aqui foi colocada uma outra régua, outra mira. Aqui foi feita a leitura aqui. Então, neste caso aqui, o que é a altura do instrumento? A altura do instrumento não é a altura do aparelho que está sendo usado, não. Tá? A altura do instrumento é a altura desta régua aqui, ó, em relação a este ponto. Ok? Então, quando a gente leva em consideração a altura do instrumento naquela tabela de cálculo de nivelamento, nós estamos levando em consideração a altura que essa linha que está, isso aqui, ó, do aparelho, ó, essa linha aqui, ó, esta altura aqui, ó, entre essa linha e o ponto que está sendo feito, e a cota principal aqui, né? Vamos supor que essa cota aqui, ela é 100. Aí, para fazer o cálculo da altura do instrumento, a gente pega sempre o que? A cota, né? E leva em consideração essa leitura de ré aqui, ó. Essa leitura que foi feita aqui. Então, a diferença, né, entre essa linha e essa, com essa cota aqui, nós temos a altura do instrumento, ok? Então é isso aí. Então você pode colocar como resposta que a altura do instrumento é o plano que é feito entre o aparelho e o ponto de leitura, o ponto de ré ou o ponto de vante que está sendo analisado, ok? Então é a altura da leitura que está sendo feita na régua em relação aos pontos em solo, tá? Isso aí que é a altura então do instrumento, ok? Beleza, então 5, para a gente finalizar e encerrar. Qual a diferença entre nivelamento simples e nivelamento composto? Bom, nivelamento simples é aquele nivelamento que ocorre entre dois pontos. Então, vamos supor, a gente tem um ponto 1 aqui. Ou se não, vou fazer diferente aqui, quer ver? Vamos fazer assim, ó. A gente tem aqui esse ponto aqui. Então, vamos supor que o aparelho foi montado aqui. Aí aqui, ó, nós temos uma régua e aqui a gente tem outra. Então, foi feita a leitura aqui, foi feita a leitura aqui. Ponto 1, ponto 2, aqui a estação ou nível, né? Então, esse tipo de nivelamento, para verificar o desnível entre esses dois pontos aqui, ó, entre este ponto e este aqui, esse é o nivelamento simples, que é o nivelamento realizado entre dois pontos. O nivelamento composto é o nivelamento que é feito entre mais de dois pontos, né? Naqueles exemplos que nós vimos lá anteriormente,
nós temos então, vamos supor aqui, ó, numa determinada área, então a gente tem ali vários pontos que foram considerados, né, ó, aqui, 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 outro aqui e por último aqui. Então, o aparelho ele é instalado, aí ele faz a leitura, só que já pegou 2 pontos. Aí, se não der para enxergar lá, monta o aparelho aqui de novo, ó. Então ele vai fazer a leitura para lá e para cá. Aqui do mesmo jeito. Não necessariamente tem que montar em todos esses espaços, né? Daqui, por exemplo, ele pode fazer leitura nesse outro aqui também, ó. Vai depender se dá para enxergar e ver ali, ok? Então, o nivelamento composto é aquele que é realizado entre mais de 2 pontos. Ok, pessoal? Então é isso aí. Com isso nós finalizamos e fechamos. Tá. Faça um esquema para representar o método. O esquema é esse. Você vai colocar o aparelho entre 2 pontos, representando o simples, e o aparelho entre vários pontos, representando aí o composto. Ok? Então, beleza, pessoal. Encerramos aí a nossa correção e revisão. Eu vou deixar para vocês a segunda parte da revisão. No outro vídeo eu faço o comentário e dou as instruções aí para resolução, ok? Até mais aí.